A gente vai estar falando um pouquinho sobre legalização, sobre a legalidade da igreja, sobre os direitos, as obrigações da igreja, baseado nesse livro aqui, a cartilha da Igreja Legal. O autor é Jonatas Nascimento. Se vocês tiverem interesse, quero deixar claro que eu consultei primeiro, falei para ele que eu estaria falando sobre a obra dele, inclusive na internet, e ele não fez nenhuma objeção, pelo contrário, ele até ficou contente, e eu mais contente ainda, né? Então, nós temos o contato dele, caso alguém se interesse, anota aí, 21, porque é Rio de Janeiro, 99247 1227, 99247 1227, DDD 21. O nome dele é Jonatas Nascimento, Jonatas Nascimento. Então a gente vai estar falando sobre na página 13, capítulo 3, a igreja, sua legalidade, seus direitos e obrigações. Uma das coisas que é muito comum de acontecer, vocês indo assumir uma igreja, eu lembro que pastor João Falcão Sobrinho, meu professor de administração eclesiástica, ele falou uma coisa que assim que eu assumi o ministério da minha igreja eu me preocupei, e o professor tinha razão. Ele: olha, sempre que vocês assumirem uma igreja, vocês podem procurar pelos documentos, porque sempre vai ter coisa para fazer, sempre vai ter coisa para fazer. E é interessante que quando você chega, a tendência, né, todo mundo querer fazer uma boa apresentação. Não, pastor, tá tudo certo com a igreja e tudo tal, mas aí você vai procurando, e geralmente tem alguma coisa para arrematar, alguma coisa para atualizar, alguma coisa para resolver, alguma coisa que de repente no passar dos anos nunca foi feita, né? Então é muito importante ter essa preocupação. E aí, uma das coisas que ele aborda aqui é sobre o imóvel sede da igreja, alguns cuidados necessários. De acordo com o texto dele, está dito aqui: a construção ou aquisição de um imóvel para fins de culto deve merecer cuidados especiais, tais como localização, legalidade documental, padrão da edificação, observando-se a legislação pertinente, especialmente no que tange à existência de escadas, acessos, ventilação, recuos, posição de portas e janelas, vizinhança, acréscimos ou os famosos puxadinhos, a acústica, conservação e outras questões que merecem cuidados, inclusive o estatuto da cidade. No caso, ele tem aqui citando a lei 10.257/2001, repetindo, lei 10.257/2001, que já é a realidade em todo o país. E aí eu pergunto para você, todo mundo que está querendo plantar a igreja, quantos que vocês vêm se preocupando com essas coisas? Às vezes é numa pista principal. Está dizendo que é o estatuto da cidade, ou seja, abrange várias coisas, tanto o aspecto de acústica, de conservação, a posição da porta, tendo incêndio, como é que é a porta? Tá dando para entender? Então, assim, a ventilação é um lugar que vai ter 100, 200, 300, 1000 pessoas. Alguém pensou nisso? Ou a gente só arrumou um lugar e tacou gente lá dentro? Isso só dá no papel, né? Bem, aí depende muito das questões de fiscalização. Você não sabe até que ponto a igreja pode ter algum tipo de problema com o poder público, e o poder público marcar em cima da igreja, a gente não sabe, né? Então, diante disso, é uma coisa para a gente pensar. Outro ponto, né? A gente primeiro falamos sobre o imóvel sede da igreja, cuidados necessários. Segundo, legalização como pessoa jurídica. De acordo com o artigo 45 do Código Civil, a organização jurídica da igreja tem início com o registro do estatuto no cartório de registro civil das pessoas jurídicas do município onde ela tem sede. Então não vamos confundir o cartório onde a gente registra a igreja do cartório onde a gente resolve questões de pessoa.
entende? Então é um cartório para pessoas jurídicas. E aí nisso, quando ela é registrada ali, aí ela passa a existir. Então, o dia que ela começou a acontecer no bairro, ela ainda não existe. Ela existe quando ela é registrada. Não sei se vocês lembram daqueles irmãos de antigamente que tinha 2 datas de aniversário. Uma de quando nasceu e outra de quando foi registrado, né? Então, por quê? Porque você passa a existir como pessoa na sociedade a partir do momento que você é registrado. E não necessariamente o momento que você, tem uma reunião aqui, né? Então, seguindo, a partir do momento que o estatuto é registrado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas do município onde a igreja tem sede, em seguida deve ser feita a inscrição no CNPJ, né? E o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e demais órgãos competentes. Acontece que por desconhecimento, comodidade ou não sei o que, palavras dele, né, até mesmo profissionais devidamente habilitados insistem em afirmar que com o estatuto registrado CNPJ em mãos a igreja está legalizada. E mais, afirma que a igreja não está obrigada a manter a sua contabilidade regular, tampouco apresentar a RAIS anual, nem a declaração, né, de imposto de renda de pessoa jurídica, porque assim, a igreja ela pode não pagar, mas declarar ela precisa declarar. Quanto entra, quanto sai, qual é o patrimônio da igreja, essas coisas precisam acontecer, né? Porque até que ponto, né? Aí, não sei se vocês percebem que de vez em quando a Polícia Federal, Receita Federal começa a dizer que uma igreja está servindo de organização criminosa, lavagem de dinheiro, esses negócios todinho, tudo tal. E é claro, primeiro existem os indícios, vem a investigação, vem o processo e no final vai se dizer se é verdade ou não. Mas até lá o meio de comunicação já jogou lá. Na frente da sua casa? A questão não é se faz na frente da sua casa. A questão está relacionada à documentação. Como é que vai registrar no cartório se o imóvel já está registrado? Sim, mas uma igreja pode ficar num lugar alugado. Essa não é a questão. É só um nome. Entende? Você tem que registrar o nome da igreja. Entende? A igreja precisa ser registrada e ela pode ficar num lugar próprio ou alugado, mas ela precisa existir de fato e de direito, e não apenas assim, tem um lugar ali, né? Como tem muitos. Aí, aí o que acontece? Em relação a essas situações, tem gente que diz que o pastor é isento de recolhimento mensal de imposto de renda. Aí às vezes o pastor, por exemplo, não está declarando renda, não tem imposto de renda, então um monte de coisa pode estar acontecendo às vezes. E eu nessa hora, eu não vou dizer que todo mundo que faz por maldade. De repente a liderança da igreja não está nem com má intenção, mas às vezes a pessoa que faz a contabilidade, principalmente assim, se o irmão fulano de tal, membro da nossa igreja que é contador, está fazendo para a gente, aí às vezes a pessoa está fazendo assim a moda Bangu, né? Uma coisa para a gente pensar. Claro, não vou dizer que o fato da pessoa ser membro da igreja e ser contador da igreja que ela vai ser um lambão, não é isso. Só que às vezes a pessoa não dá o devido cuidado. É que nem, já viu às vezes a pessoa que trabalha assim no ministério da igreja? Às vezes ela trata as coisas assim de qualquer jeito. E infelizmente, se ela é contratada pela igreja, às vezes ela também faz isso. Tem igreja que, por exemplo, o irmão para limpar a igreja não pode ser membro da igreja. O irmão para prestar serviço não pode ser membro da igreja. Por quê? Porque se você for cobrar dele profissionalismo, ele fica magoado. Então, quando você tem um trato só profissional, apenas trabalhista, é outra situação, né? E aí você vai poder exigir mais do profissional. Deveria poder exigir mesmo sendo membro, para o membro conseguir separar a situação, né? Então, entende? Aí às vezes pode ser uma questão de ingenuidade da liderança da igreja, pode ser despreparo do contador, do profissional que está ali orientando, ou de repente pode ser desleixo de ambos, né? Seja do líder espiritual da igreja ou do líder da igreja, que às vezes nem todo pastor é presidente da igreja, né? Então às vezes o presidente ou o pastor presidente pode não ser uma pessoa muito cuidadosa,
Nem nesse, assim, não sei se dá para perceber que eu não estou indo direto dizendo que a pessoa está fazendo errado. Eu estou dizendo que às vezes a pessoa pode ser ingênua, mal assessorada, despreparada ou desleixada, né? Só que na hora que, né, vem o leão, já era. Então, a questão, né, o estatuto, no dizer do competente operador do direito, especialista em assessoria jurídica e eclesiástica, uma das maiores autoridades no assunto, o doutor Gilberto Garcia, que foi meu professor, né, qual a roupa feita sob medida. Copiar estatuto de outra igreja pode ser perigoso, afinal cada igreja traz consigo particularidades que não podem e não devem ser desprezadas. Então o estatuto, grosso modo, né, não sou operador do direito, não entendo nada disso, mas grosso modo o estatuto, ele é um documento que diz o que a igreja é, o que a igreja faz e como a igreja atua. Então, por exemplo, o estatuto está dizendo, olha, essa igreja aqui é a igreja X, e essa igreja, ela acredita nisso, nisso e nisso, ela faz isso, isso e isso, desse modo. Então a igreja não pode fazer algo além do que ela estabeleceu no estatuto, ela não pode ser algo fora do que ela estabeleceu no estatuto, né? E ela não pode ser, não pode fazer e não pode operar de um modo diferente do que ela disse que operaria. Daí onde, por exemplo, quando uma igreja ela tem problemas de ordem doutrinária, o remanescente fiel muitas vezes recorre ou à convenção ou à instância maior da denominação, ou vai para a justiça se a denominação não tomar um posicionamento. Por quê? Justamente por causa do documento, né, que diz o que a igreja é, como, o que faz e como faz. E aí, continuando aqui, desde 22 de dezembro de 2003, as igrejas passaram a ser regidas pela Lei 10.825, que diz textualmente em seu artigo 1º: são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas. Então, ele até coloca aqui, né, que em todos esses anos de atuação no ramo de assessoria contábil, o caso que mais me chamou a atenção foi o que posso narrar. Fui procurado por um pastor para analisar o projeto de estatuto da igreja que pretendia fundar. Pediu-me atenção dobrada para um artigo que julgava muito importante. Curioso, folhei o documento até encontrar o artigo que defendia a sua condição de presidente vitalício. Previa que, em caso de seu falecimento, a viúva ficaria com o percentual de seu sustento ministerial até contrair novo matrimônio, mas em caso de seu falecimento, os filhos menores seriam beneficiados com percentual menor até atingirem maioridade. Então a gente observa a questão da liberdade que o direito dá para a organização de uma igreja. Só para vocês terem uma ideia que assim, mas o Estado se mete. Não, olha a liberdade que o Estado dá. A questão é, assim, por exemplo, pelo semblante de vocês, é a questão do modo, né, de ser e de atuar que essa igreja tem e a visão dessa liderança. Mas, ou seja, a igreja é livre para existir. Mesmo que outro assuma, a família vai estar sempre tendo... Exatamente. Gente, a gente está falando do direito, a gente não está aqui dizendo se está certo ou se está errado. Aí é uma questão que vocês podem pensar depois, ou de repente vocês podem planejar isso para o ministério de vocês, é com vocês. A lei diz isso? A lei está dizendo que são livres a criação, a organização, a estruturação e o funcionamento das organizações religiosas. Parece ser, no meu entendimento, é que alguma liderança já puxa aquilo pro Bota do teu jeito, pode ser do jeito. Isso, entendeu? A igreja jeffersoniana dos últimos dias pode ser assim, entendeu? Janete recebeu uma pensão e assim por diante. Mas vamos seguir. Ó, a gente falou sobre, a gente falou que primeiro, né, o imóvel 7 da igreja, os cuidados necessários. 2, legalização como pessoa jurídica, né? E agora 3, alvará de localização. Aí talvez alguém pense, para que isso? Vamos lá. Templos religiosos não estão livres de alvará de funcionamento.
O entendimento foi reafirmado pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Para os desembargadores, dispensar a exigência é interferir no poder de polícia da administração pública e expor a risco a integridade física dos fiéis, né? Então, digamos, é uma situação que, peraí, essa igreja existe, ela está autorizada a funcionar naquele lugar? Então, isso é importante. Daí, muitas vezes, nós estamos sendo perseguidos. Não, a gente não teve o cuidado necessário, e aí um vizinho injuriado, de repente a igreja não está nem fazendo o mesmo barulho que o baile funk, mas ele está incomodado com aquilo, a igreja está toda irregular, ele, beleza, foi, né? São coisas diferentes, né, pastor? Porque você ter o nome da igreja e o alvará para estar em outro lugar é totalmente diferente. Eu tenho o nome da igreja. Isso. CNPJ. A pergunta é se ela pode ficar naquela localização. Ir para outro lugar e tem autorização, tem alvará. Esse é o caso, entendeu? Claro que a maioria, como falou meu saudoso professor João Falcão Sobrinho, a maioria das igrejas não tem essa preocupação com documentação. E olha, vou dizer para vocês assumindo uma igreja, vocês sendo presidente da igreja, vocês precisam ter esse cuidado redobrado, porque vocês são os responsáveis legais da igreja. Talvez os líderes digam assim: para que isso? Deu zebra. Isso é se der zebra, mas se não der zebra, vai gastar dinheiro com isso, gastar esse dinheiro com contador, gastar esse dinheiro com advogado, gastar esse dinheiro com não sei o que lá. Pastor está viajando, Deus não vai deixar, e aí fica esse negócio todinho. Mas agora, se caiu o telhado, como disse o Fernando, é aquele negócio, não aconteceu nada, para que o pastor Janildo vai gastar dinheiro com isso? Vamos gastar dinheiro com o EBF, vamos gastar dinheiro com o Congresso da Arte Varoa, vamos gastar dinheiro com não sei o que lá. Agora, se cair o telhado e matar o marido da irmã, a irmã vai fazer o quê? Onde o pastor estava que não viu isso? Igual em São Paulo. Entende? Então, eu estou fazendo esse drama, que é para vocês ficarem realmente com medo e assumindo uma igreja que vocês se lembrem do meu olho arregalado. Por favor, não se descuidem nisso. Pode nunca acontecer nada, gente, e esse é o meu desejo. Mas caso aconteça, no mundo que existe o tal do Satanás, é bom vocês estarem resguardados. Não, se a igreja for de um lixeiro, esse cara, coitado, não tem onde tirar ele de perto. Mas se é o cara, meu irmão, aí, o quê? Quem responde é o pastor presidente. E aí, seguindo, aí é problema, né? A questão foi discutida numa ação direta de inconstitucionalidade. O TJ, né, do Distrito Federal já tinha julgado inconstitucional uma lei do Distrito Federal que liberava as igrejas da exigência de alvará de funcionamento. No entanto, uma nova norma foi reeditada pela Câmara Legislativa. O Ministério Público propôs, então, uma nova ação julgada procedente pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça. Os desembargadores esclareceram que por intermédio do alvará de funcionamento, que o poder público emite juízo positivo que determinada atividade comercial, industrial ou institucional seja exercida. Os templos religiosos não poderiam estar fora desse controle. Então, é importante observar que, assim, de acordo com o direito, é por intermédio do alvará que o poder público vai emitir um juízo positivo, né? Ou seja, olha, isso aqui está existindo, pode existir, pode ficar nesse lugar. Então, digamos, mas isso aqui, desculpa, mas olha, nós estamos dentro da lei, estamos fazendo tudo certo, não há nada que nos impeça de estarmos aqui. Se tratando de um país onde há liberdade religiosa, o que custa fazer esse esforço? Nós não estamos proibidos de pregar a Bíblia, nós simplesmente temos que respeitar a lei, né, de modo que, assim, a construção, ok, a porta de saída, ok, o teto, o terreno, o imóvel, a posse, está tudo ok. Aconteceu um sinistro,
estamos inocentes. E não aquela coisa do tipo, algo poderia ter sido feito, mas não foi, porque o pastor foi um moleque. Que Deus nos guarde disso, que Deus nos guarde. Nossa, Né? E aí nisso, a gente, por exemplo... Isso não é função do administrador da igreja? Sim, mas quem é o responsável legal da igreja? O administrador, ele tem que ter essa preocupação. A pergunta que se faz é, quem nomeia o administrador? Aí alguém vai dizer, no nosso contexto batista, foi a assembleia. Sim, mas a assembleia ela é moderada por um presidente. Então, uma das coisas que esse presidente precisa fazer é esclarecer a assembleia. Porque se um irmão, porque tem aquele irmão que fala bem, e a igreja se encanta muito pela pessoa que fala bem. nossa, já morreu uma pessoa. Só que, por exemplo, se você pegar a Bíblia, lá quando Paulo fala sobre as características do bispo para Timóteo, ele não está preocupado se o cara fala bem. A questão é como é que é ele na família, como é que é a conduta dele entre os irmãos, como é que é a piedade dele. Então a gente verifica que assim, o fala bem, é carismático, ele fala, o nosso coração fica. Esse não é o caminho. Então às vezes na igreja a gente vota em alguém por causa da proeminência e não por causa da competência, não por causa da dedicação, não por causa da responsabilidade, mas porque quando ela fala a gente fica assim, entendeu? Só que não vamos esquecer, né, gente? Um camelô pode vender um produto pirata para você e você ainda achar que é original, né? Pagar o dobro do preço e quando chegar em casa verificar que você foi enrolado. E nem por isso, né, ele foi usado por Deus. Ele simplesmente tinha uma habilidade com as palavras e sua emoção foi fisgada. Só que isso daí na frente da polícia, filho, não resolve não, né? E aí, mas eu não sabia. Não sabia, mas fez. Agora já era, né? Então, nós, por exemplo, enfatizamos aqui, né, sobre os cuidados necessários, a legalização, né, como pessoa jurídica, o alvará de localização e a questão da responsabilidade da igreja enquanto local de aglomeração de pessoas. E aí a gente observa, né, que assim, por exemplo, a gente vai ver situações de representação do Ministério Público, né, contra igreja por causa de desabamento, né? Imagina, está acontecendo aquele culto, o pessoal está lá, né, cantando louvor, mão para cima, olho fechado, de repente, bum, caiu o telhado e 20 pessoas morreram de uma vez só. Imagina a cena. Não vamos... quem aqui tem um pouco mais de 15, 20 anos sabe que já teve repercussão disso em larga escala, né? Exatamente. Exatamente. Então, aí, assim, não sei se vocês lembram da questão daquele incêndio lá em Santa Maria, né? Naquela boate, que era uma situação de aglomeração de pessoas, mas, assim, a gente viu uma situação, imagina, gente, centenas de jovens que morrem no incêndio, e aí quando você vai ver, né, você verifica que, assim, há alguns problemas. Aí você vê o seguinte, uma fatalidade. Opa, peraí, foi o diabo que acendeu não sei o que lá, foi o diabo que não cuidou da documentação, foi o diabo que fez não sei o que lá com os bombeiros, tá entendendo? Foi o diabo que colocou a porta ou não colocou a porta, tá entendendo? Então, entende? Então, assim, tem aqueles que dizem que foi o diabo, tem aqueles que dizem que foi Deus quis assim, quando chega a hora, né, não sei o que lá, e tem aqueles que dizem que é fatalidade. E as pessoas não param para pensar, né, a questão de assim, pegando a questão da lei de Murphy, né, se algo pode dar errado, vai dar errado. Então a gente tem que fazer de tudo para evitar a possibilidade de dar errado. Conjunto de erros. Tá dando para entender? E aí o que acontece? Peguei o exemplo da Boate Kids e a gente lembrou do exemplo da igreja lá em São Paulo, né? Entende? Eu, por exemplo, estudei com um líder há alguns anos, né? Eu fiz um curso com ele quando eu tinha 23 anos. E aí, há mais ou menos, não sei se deve ter uns
uns 15 anos mais ou menos, teve um desabamento numa creche, né, que era uma creche mantida pela igreja, e aí em cima da creche fizeram uma piscina. Chegou uma hora que o peso não deu, aí já desceu matando criança, entendeu? Então isso deu no jornal, e aí, por exemplo, aí já aparece um monte de gente que diz que o cara tinha má fé, o cara não sei o que lá, às vezes não, entende? Assim, mas às vezes sim. E essas situações que é o seguinte, a polícia não tá vindo como Deus para sondar os corações. A polícia está lidando com fatos. Documental. Alguém morreu e alguém tem que pagar pela morte de quem morreu, ponto. Então a gente tem que fazer o quê? Tentar fazer de tudo para evitar esse tipo de situação. Daí onde vem a questão do alvará, né, para a coisa acontecer e trabalhar tudo direitinho, né, a responsabilidade da igreja, né, enquanto local de aglomeração de pessoas. O alvará, ele tem uma validade? Isso eu já não sei, né, mas é uma coisa que eu mesmo posso de repente pesquisar e depois colocar até no canal de YouTube mesmo, essa situação, né, da validade do alvará. Mas aí, se você puder, anota aí e manda para mim pelo WhatsApp, porque eu posso esquecer e não responder isso daí, né? Tá entendendo? Aí o que acontece? A gente tem essas questões, né? Os cuidados, a legalização, o alvará, a responsabilidade enquanto local de aglomeração de pessoas, a questão da imunidade tributária. Todo mundo sabe que as organizações religiosas, elas desfrutam de imunidade tributária com base no artigo 150 do inciso 6, a linha B, do parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988. Diz assim, né, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Aí o parágrafo 4º diz: as vedações expressas no inciso 4º, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Então, o que acontece? A cantina da igreja é um trabalho para dentro da igreja para ajudar o trabalho de culto. Não é uma lanchonete aberta para fora da igreja com finalidade de lucro. Deu para perceber a diferença? Entende? Então o que acontece? Digamos, o pastor Oberlan vai pregar na igreja do Janildo e vai levar alguns livros, né? E aí nisso, eu gostaria que vocês comprassem, tá? Meu livro. E aí em relação a isso, o pastor vai lá. Aí o Janildo tem lá uma lojinha da igreja que está vendendo para os membros da igreja. Não é uma loja da igreja com porta aberta para o lado de fora, tá entendendo? É outra situação, entende? É como, por exemplo, você vai numa igreja católica, você vai comprar vela na lojinha da igreja. A lojinha da igreja, ela atende os fiéis da igreja. A lojinha da igreja, ela não está no shopping do lado de fora, ela não está vendendo o pessoal da rua, entende? Ela não é como uma loja de artigos religiosos que está na avenida, ela é uma lojinha lá para dentro. Para quê? Facilitar a vida dos irmãos. É como a cantina. O cara chegou com fome do trabalho e foi para o culto. O culto é na hora da janta. Então ele foi lá, comeu uma coxinha, pronto, deu uma aliviada e tal. Aquilo ali é para ajudar. Entende? É como a lojinha da academia está vendendo suplemento para o pessoal dali de dentro. Não é uma loja de suplemento no calçadão do lado de fora. É outra situação. Daí, se a igreja fizer uma coisa indo para esse caminho, o tratamento é outro, entendeu? É outra situação. Aí, nesse caso, tem também a controvérsia acerca do IPTU. Isso aqui agora eu vou precisar ler. Durante muito tempo, travou-se uma discussão acerca da abrangência da imunidade sobre imóveis de propriedade das organizações religiosas, porém não destinadas a culto. Notamos na obra intitulada Imunidades Tributárias, da autoria de
Yoshiaki Ishihara, desculpa, eu tive que ler devagar, publicado pela editora Atlas, que doutrinadores de renome divergiam nesta questão, quando comparados, por exemplo, Pontes de Miranda e Sacha Calmon Navarro Coelho. Ficaram imunes a impostos os templos de qualquer culto, não porém as casas de residências dos padres, pastores, rabinos, etc., salvo-se dentro do próprio edifício do templo, Pontes de Miranda. Já Sacha Calmon Navarro Coelho defendia que a moradia não está coberta pela imunidade dos templos de qualquer culto. Outra questão controvertida é a que diz respeito ao imóvel. No passado, o templo de qualquer culto era um edifício erguido para culto, com arquitetura típica. Hoje, os templos estão em lugares os mais inusitados, como em garagens, salas, cinemas, salões, galpões, lojas, lembra do aluguel? Residências e todo tipo de edificação. De modo geral, residências, lembra da pergunta? E todo tipo de edificação. De modo geral, até então, a imunidade era reconhecida à luz de documentos que comprovassem a titularidade do imóvel, a escritura pública de compra e venda e IPTU em nome da organização religiosa eram exigências legais. Escritura pública de compra e venda e IPTU em nome da organização religiosa eram exigências legais. E agora, diante dessa nova realidade, quando a maioria das organizações religiosas alugam e não constroem seus templos, caberá imunidade? O silêncio da lei era sepulcral. Finalmente, em 2003, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 724, que pacificou a questão, estendendo a abrangência da imunidade a todos os imóveis da organização religiosa, mediante condição óbvia: ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, artigo 6, a linha C da artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. Entende? O dinheiro que entra para a igreja para ajudar o ministério da igreja é diferente da finalidade comercial para lucro e mercado. Entende? Daí onde fica o olho, às vezes, do meio de comunicação, em algumas igrejas que funcionam parecido, pelo menos parece que funciona, né? Eu não posso afirmar isso, que parece funcionar como mercado, mas invocam a ideia de culto. E aí, por causa desse tipo de igreja, outras igrejas estão, né, na mira aí